Esse burburinho silencioso no seu espírito não é paranoia, não é pensar demais. É a voz do Espírito Santo te afastando gentilmente do que seus olhos ainda não conseguem ver. Porque nem todo mundo que entra na sua vida é enviado por Deus. Algumas pessoas são colocadas no seu caminho para sugar sua força, perturbar sua paz e enfraquecer lentamente sua alma. Elas se escondem atrás de gestos gentis, palavras confortantes e até atos de aparente santidade, mas carregam uma escuridão que seu espírito reconhece antes da sua mente. Padre Pio disse uma vez: o diabo é como um cão acorrentado. Ele só pode morder se você se aproximar. O mal raramente se anuncia. Ele se esconde atrás de máscaras, atrás de rostos amigáveis, vozes doces, aparências caridosas e até orações que soam bonitas, mas parecem estranhamente vazias. E é por isso que o discernimento não é opcional. É uma habilidade de sobrevivência espiritual. Hoje, vamos desvendar os 5 sinais ocultos, sinais de alerta de Deus, de pessoas que carregam escuridão disfarçada de luz, pessoas que falam de bondade, mas não a vivem, pessoas que perturbam a paz que Deus dá, pessoas cujos espíritos traem o que suas palavras tentam esconder. Esses sinais vão abrir seus olhos. Eles vão te ajudar a ver o que Deus tem tentado te mostrar o tempo todo. Existem pessoas que adoram parecer justas, mas se recusam a viver com retidão. Elas sabem as palavras certas a dizer, conseguem citar as escrituras com confiança, oferecer conselhos que parecem sábios e falar sobre perdão, humildade ou fé, como se as compreendessem profundamente. Mas quando você observa a vida delas, suas escolhas e a forma como tratam os outros, algo não combina. Suas palavras brilham, mas suas ações projetam sombras. Pregam sobre compaixão, mas guardam rancor. Falam sobre honestidade, mas distorcem a verdade para se protegerem. Falam sobre o amor de Deus, mas o coração delas está cheio de orgulho, amargura ou crueldade oculta. Jesus nos advertiu claramente em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. O perigo não está na aparência deles, mas na ilusão que criam. Parecem inofensivos, às vezes até santos, mas o fruto da vida deles revela o espírito que os guia. Padre Pio frequentemente nos lembrava que a tática mais brilhante do diabo é convencer o mundo de que ele não existe, e ele faz isso de forma mais eficaz através de pessoas que afirmam servir a Deus enquanto vivem de uma maneira que o contradiz. Se alguém usa constantemente o nome de Deus, mas espalha medo, fofoca, manipulação ou divisão, então essa pessoa não está carregando luz. Ela está projetando uma sombra, uma santidade falsificada. E quanto mais de perto você escutar, mais claramente você ouvirá o vazio por trás das palavras dela. A verdadeira luz transforma. A falsa luz apenas cega. Existem pessoas que não precisam te insultar, discutir com você ou te maltratar abertamente para ferir seu espírito. A presença delas por si só já é suficiente. Você senta com elas por alguns minutos, as escuta falar ou até mesmo simplesmente fica por perto. E depois, você se sente esgotado, inquieto ou estranhamente agitado. Sua mente fica nublada, suas emoções pesam, seu espírito se sente perturbado. E a parte mais confusa é: elas não fizeram nada errado. Podem ter sido educadas, podem ter sorrido, podem ter agido perfeitamente normal. No entanto, algo dentro de você se sente incomodado. Isso não é sua imaginação. Isso é sensibilidade espiritual. O Espírito Santo traz paz, sempre. A escuridão, no entanto, traz pressão. Ela aperta seus pensamentos, pesa suas emoções e perturba a calma que Deus coloca em seu coração. Padre Pio alertou os fiéis repetidamente: onde falta a paz, o diabo entrou. Em outras palavras, quando seu espírito perde a paz perto de alguém,
Deus pode estar revelando algo que seus olhos não conseguem ver. Algumas pessoas carregam o caos consigo. Elas carregam raiva não resolvida, inveja secreta, amargura ou escuridão espiritual. E mesmo que a boca delas permaneça em silêncio, o espírito delas fala alto. Quando alguém repetidamente rouba sua paz, quando você sempre se sente fatigado ou confuso depois de estar perto delas, isso não é coincidência. É um aviso divino. Deus às vezes fala através do silêncio, através da sensação de peso que você sente, através da perda de paz que se instala sobre sua alma como uma sombra. A paz é um presente de Deus. Qualquer coisa que consistentemente a rouba nunca deve ser ignorada. Um dos sinais mais claros de um coração obscurecido é sua absoluta incapacidade de ser humilde. O mal não consegue se curvar, não consegue admitir falhas, não consegue pedir desculpas sem desculpas, não consegue aceitar correção sem se tornar defensivo, zangado ou manipulador. Essas pessoas precisam ser admiradas, obedecidas, elogiadas e levadas a sério o tempo todo. Elas devem estar sempre certas, devem sempre ter a última palavra. E se você as desafiar, mesmo que gentilmente, elas distorcem suas intenções, se fazem de vítima ou fazem você se sentir como se tivesse feito algo errado por simplesmente falar a verdade. Mas veja o contraste. Jesus Cristo, o Filho de Deus, lavou os pés de seus discípulos. Ele, que tinha todo o direito de ser exaltado, escolheu se ajoelhar. Essa é a natureza da verdadeira santidade. Padre Pio ensinou: a humildade é a armadura que nenhum demônio pode transpassar. Por quê? Porque o orgulho é a linguagem mais antiga do diabo, seu primeiro pecado e sua marca mais reconhecível. Onde o orgulho governa, a presença de Deus está ausente. Quando alguém se recusa a se humilhar, quando não consegue dizer eu estava errado, sinto muito ou preciso mudar, o orgulho dessa pessoa expõe que tipo de espírito realmente a guia. Uma pessoa humilde traz paz. Uma pessoa orgulhosa traz tensão. Um coração humilde ouve. Um coração orgulhoso domina. Uma pessoa humilde admite erros. Uma pessoa orgulhosa culpa todos os outros. Preste atenção não ao que as pessoas afirmam, mas como elas respondem quando são confrontadas, corrigidas ou provadas erradas. O orgulho revela a escuridão mais rapidamente do que as palavras jamais poderiam. Algumas pessoas parecem solidárias, compassivas e gentis, até que a vida expõe o que elas realmente carregam por dentro. Elas sorriem quando você tem sucesso, mas o sorriso delas parece forçado. Elas te confortam quando você tem dificuldades, mas algo no tom delas soa ensaiado, quase como se estivessem atuando, em vez de realmente se importar. E então, um dia, você percebe. Quando você passa por um revés, um fracasso ou uma estação dolorosa, elas de repente parecem mais leves, mais calmas, até um pouco satisfeitas. Elas podem nunca dizer em voz alta, mas você sente na energia delas. Elas não estão sobrecarregadas com sua dor. Elas são estranhamente nutridas por ela. Isso não é simples inveja. É doença espiritual. As Escrituras nos advertem em Provérbios 24:17. Não te alegres quando o teu inimigo cair, porque deleitar-se no sofrimento de alguém revela um coração moldado não pelo amor, mas pela escuridão. Padre Pio ensinou que o diabo se alegra onde a caridade morre, significando que onde o amor genuíno está ausente, o mal encontra espaço para crescer. Essas pessoas vivem em constante comparação. Seu sucesso as deixa inseguras. Seu crescimento as deixa desconfortáveis. Suas bênçãos as deixam amarguradas. Então, quando você tropeça, elas secretamente se sentem mais seguras, mais superiores, mais à vontade. A empatia delas é vazia porque não vem do amor, vem do orgulho. O verdadeiro amor chora quando os outros estão sofrendo e celebra quando os outros se levantam. A escuridão faz o oposto. Observe como as pessoas reagem não aos seus fracassos,
mas as suas vitórias. Como elas respondem a ambos revela a condição da alma delas muito mais claramente do que quaisquer palavras que digam. Este é talvez o sinal mais perigoso de todos, porque se esconde atrás de algo sagrado. Algumas pessoas usam a religião não para curar, mas para controlar, não para guiar, mas para envergonhar, não para elevar os outros, mas para derrubá-los. Elas falam em nome da fé, mas suas palavras não carregam a fragrância do amor de Deus. Em vez disso, carregam medo, manipulação e divisão. Esses indivíduos distorcem as escrituras para parecerem justos e para fazerem os outros se sentirem culpados, inferiores ou espiritualmente indignos. Eles se apresentam como protetores da verdade, mas seus corações carecem do próprio amor em que a verdade é construída. Jesus nos advertiu claramente: vocês os conhecerão pelos seus frutos, não por seus títulos, seu conhecimento, suas orações eloquentes ou pela forma como se apresentam publicamente, mas pelo impacto que deixam nos corações dos outros. Padre Pio lembrou aos fiéis que, onde não há amor, não há Deus, porque Deus não pode ser separado da compaixão. Então, quando alguém usa a fé como arma, quando cria medo em vez de paz, condenação em vez de misericórdia ou divisão em vez de unidade, Deus não é quem está falando através dessa pessoa. A religião sem amor se torna uma máscara, a santidade sem compaixão se torna uma armadilha e a fé sem humildade se torna uma ferramenta de opressão, em vez de um caminho para a salvação. Quando a devoção de alguém consistentemente fere seu espírito, machuca sua paz ou te enche de confusão, o problema não é a sua fé, é o uso indevido que essa pessoa faz dela. Deus nunca usa intimidação para aproximar seus filhos. Apenas a escuridão faz isso. Existe uma verdade que muitas pessoas ignoram ao ouvir avisos como esses. Eles não servem apenas para nos ajudar a identificar a escuridão nos outros. Eles servem para nos ajudar a confrontar a escuridão que pode crescer silenciosamente dentro de nós mesmos. É fácil apontar pessoas que manipulam, que fofocam, que não têm humildade ou que roubam a paz. Mas se formos honestos, cada um de nós tem momentos em que fomos impacientes, orgulhosos, julgadores ou espiritualmente descuidados. O mal nem sempre aparece como uma força dramática vinda de fora. Às vezes, ele imita a bondade dentro de nós, sussurrando que nossa raiva é justificada, nossa amargura é inofensiva ou nosso orgulho é simplesmente confiança. Padre Pio frequentemente dizia que a oração é a chave que abre o coração de Deus, mas também é o espelho que revela a verdade sobre a nossa própria alma. Sem humildade, o discernimento se torna hipocrisia. Sem arrependimento, a sabedoria se torna arrogância. Sem compaixão, a retidão se torna crueldade. Os avisos de Deus não são armas para julgar os outros. São convites para nos examinarmos, para permanecermos vigilantes e para mantermos nosso espírito enraizado na verdade e no amor. Se permitirmos que a raiva guie nossas ações, se falarmos palavras prejudiciais pelas costas de alguém, se celebrarmos a queda de alguém ou nos recusarmos a perdoar, lentamente começamos a nos assemelhar às próprias pessoas sobre as quais Deus nos adverte. É por isso que o discernimento deve ser acompanhado de humildade, e porque a consciência espiritual deve sempre andar de mãos dadas com o amor. A maior vitória sobre o mal não é expô-lo nos outros, é recusar-se a deixá-lo viver em você. Chega um momento em toda a jornada espiritual em que Deus remove certas pessoas da sua vida, não para te punir, não para te deixar sozinho, mas para te proteger. O que parece rejeição é frequentemente proteção divina. O que parece perda é, às vezes, Deus abrindo um caminho para que sua alma possa finalmente respirar de novo. Quando alguém se afasta de repente, quando uma amizade desmorona ou quando
um relacionamento termina de uma forma que você não esperava, lembre-se desta verdade. Deus vê o que você não pode. Ele ouve conversas que você não ouviu. Ele testemunha intenções escondidas sob sorrisos. E quando o perigo se aproxima de um coração inocente, ele intervém. Esta noite, ao refletir sobre esses sinais, peça a Deus para aguçar seu discernimento. Peça a Ele para expor qualquer coisa que se disfarce de luz, mas carrega escuridão. Peça a Ele para guardar seu espírito da falsa paz, das palavras vazias, da bondade enganosa e de qualquer pessoa cuja presença enfraqueça lentamente sua caminhada com Ele. A orientação de Deus é gentil, mas é precisa. Quando Ele te avisar, confie nele. Oremos juntos. Senhor, abre meus olhos para ver o que está oculto. Remove toda máscara ao meu redor e toda sombra dentro de mim. Guarda meu coração com a tua paz e que o teu Espírito Santo guie meus passos. Dá-me força para liberar quem tu não enviaste e coragem para abraçar o caminho que tu escolheste para mim. Que a tua verdade seja a minha luz, o teu amor, a minha proteção e a tua sabedoria, o meu escudo. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva amém nos comentários e tome posse dela. Vamos inundar este mundo com fé em vez de medo, com verdade em vez de confusão, com luz em vez de escuridão.